dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a organização do SimLeite, especialmente a professora Poliana, pelo convite para participar desse evento, que já é referência, né, dentro da pecuária leiteira, e principalmente para falar de um tema que eu gosto tanto, que é o bem-estar animal. Eu sou a Flávia Fontes, eu sou médica veterinária, mestre e doutora em ciência animal pela Escola de Veterinária da UFMG, faço MBA em comportamento do consumidor na ESPM e atualmente eu sou a CEO da Integral Comunicação. Bom, o objetivo dessa palestra é trazer um pouco dessa visão do consumidor a respeito da cadeia produtiva do leite e dos derivados. Como que esse consumidor enxerga essa cadeia e os alimentos que chegam nas suas mesas. Bom, para a gente começar a conversar, então, eu vou trazer alguns dados que eu acho interessantes para a gente nivelar a conversa, que na verdade não vai ser uma conversa das mais tranquilas e que vai deixar todo mundo muito confortável, não. O objetivo é exatamente o contrário. Essa palestra, o objetivo dela é provocar realmente para que as pessoas pensem bastante a respeito desse tema que é tão importante. Bom, esse dado é da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, dizendo que até 2050 o Brasil aumentará em 40% a sua produção para ajudar a alimentar a população global, projetada em 9,8 bilhões de pessoas, esse último dado da ONU. Mas o que será que essas pessoas vão querer comer? Né? Elas vão ter fome de quê? Bom, quando a gente começa a estudar as principais tendências relacionadas ao consumo de alimentos e, particularmente, ao consumo de alimentos de origem animal, bem-estar animal e sustentabilidade, muitas vezes o bem-estar animal colocado dentro do conceito de sustentabilidade, são as principais tendências. E aí, a gente tem alguns outros dados que são bastante interessantes. Essa pesquisa foi feita pela Lightspeed Mintel e ela mostrou que 19% dos consumidores entrevistados estão bebendo menos leite em função de preocupações com bem-estar animal e com sustentabilidade. Por outro lado, dentre os consumidores passei adiantado aqui, vou voltar. Dentre os consumidores de bebidas vegetais, 27% deles estão aumentando o seu consumo dessas bebidas. E 24% estão consumindo mais ainda esses alimentos por estarem preocupados com bem-estar e com sustentabilidade. Bem interessante, né? Por um lado, uma redução no consumo de leite, por outro, um aumento no consumo das bebidas vegetais. Bom, uma outra pesquisa, Attitudes Toward Ethics and Sustainability, feita no Brasil, mostrou que 58% dos entrevistados, empresas éticas não podem praticar crueldade animal. Esse conceito de crueldade animal, muitas vezes ele é empregado de forma incorreta, né? A gente vê pessoas falando sobre isso sem ter nenhum tipo de conhecimento em relação ao assunto. Mas não interessa, é a percepção do consumidor e a gente tem que trabalhar com isso, com o que a gente tem em mãos, né? Bom, enquanto isso, empresas de segmentos concorrentes ao leite e derivados têm trabalhado firmemente. Um exemplo dessas empresas é a Notco, que produz o Not Milk e o Not Milkinho, ambos bebidas vegetais. E eles estão dispostos, segundo a Simone Murata, que é diretora global de marketing da companhia, a reinventar toda a indústria de alimentos. Usando para isso, né, um conceito, uma justificativa, né, de que o maior dano ambiental ao planeta hoje é ligado à criação de animais. A gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que esse assunto da sustentabilidade, dos danos ao planeta, é muito mais complexo, não pode ser tratado de forma simplista, né? A gente sabe que não é a pecuária a maior responsável por esses danos, mas vamos combinar que esse é um argumento muito forte, né, para convencer o consumidor, principalmente aquele consumidor que não tem acesso a uma informação mais aprofundada sobre esse assunto, né? Bom, enquanto isso, o que a gente percebe no setor lácteo? Um marasmo, né? Como se isso não fosse comigo,
isso não fosse chegar ao nosso setor, isso fosse uma preocupação exagerada, né? E aí, quando surgem algum tipo de iniciativa relacionada a isso, a fazer as coisas de forma diferente, elas são vistas normalmente com desconfiança. E aí me surge uma questão, né? Quando a gente conversa com o produtor diz, não, eu vou esperar a indústria, só quando a indústria me pagar mais por bem-estar animal é que eu vou aplicar o bem-estar animal na minha fazenda. E a indústria, ela fica esperando não sei o quê, né? Porque o consumidor já falou em alto e bom tom aquilo que ele deseja. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre comportamento do consumidor, que é uma ciência que envolve uma série de outras ciências. Eu tenho estudado bastante isso agora e eu vejo quanto eu ainda sei muito pouco, mas o quanto eu ainda sabia muito menos há um tempo atrás, né? E hoje a gente aprofundando, tentando entender as tendências, os comportamentos, os movimentos, né, relacionados aí ao consumo de alimentos, a gente tem uma série de descobertas que a gente pode utilizar de forma preciosa para melhorar a forma como os alimentos de origem animal são vistos e consumidos. Bom, eu não vou entrar aqui nesse assunto, né? É um assunto super extenso, super longo, enfim. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que esse tipo de imagem é uma imagem que só faz mal para a cadeia produtiva de alimentos de origem animal. Eu costumo brincar muito que existem assuntos que a gente tem que discutir entre quatro paredes, né? A minha mãe falava isso muito, que quando eu era pequena, ela falava assim, esse é assunto para resolver em casa, não é para levar para a rua. É a mesma coisa aqui, sabe? A gente sabe que existem questões com relação à remuneração do produtor, com relação às políticas das indústrias, enfim, várias coisas que precisam realmente ser discutidas, mas o fórum certo para fazer isso é internamente, porque quando imagens desse tipo chegam aos olhos do consumidor, eles realmente se distanciam cada vez mais do nosso setor. E não precisa ser nenhum expert em comportamento do consumidor para saber isso. Bom, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês é uma percepção, né? É algo que aconteceu comigo. E como eu sei que vão ter muitos estudantes assistindo a essa palestra, eu vou fazer um parêntese aqui na minha fala para falar um pouquinho sobre isso. Hoje, eu percebo que essa disciplina de comportamento do consumidor, ela precisava fazer parte do nosso currículo de formação como veterinários. Porque a gente aprende um monte de coisa, mas a gente não aprende o que quem está lá na ponta, né? Quando a gente está trabalhando com a produção animal, o que quem está lá na ponta quer, né? Então, assim, eu sou muito grata pela minha formação. Quando me perguntam se eu faria veterinária de novo, eu faria veterinária de novo, eu faria mestrado em zootecnia de novo, eu faria doutorado em ciência animal de novo, mas com certeza eu começaria a estudar comportamento do consumidor o mais cedo possível, porque eu acho que isso faz muita falta no nosso setor. E, infelizmente, as áreas, né, como essa, que são as mais carentes, são aqui as que têm menos profissionais se dedicando a elas. Então, a gente muitas vezes tem aquela visão de trabalhar com clínica ou mesmo de trabalhar com produção, mas muito pouca gente trabalhando realmente com o comportamento do consumidor. E isso, com certeza, faz toda a diferença para a nossa cadeia produtiva. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre uma persona. Eu sei que quando a gente vai pensar em consumidores de leite, a gente tem vários tipos de personas que a gente pode criar. Mas eu escolhi essa aqui, eu criei essa persona como uma persona média, né? Que consiga refletir a média dos consumidores brasileiros de leite, tá? Então, depois eu vou explicar por que eu escolhi algumas características específicas aí da minha personagem, né? Que é a Ana Paula, para a gente estudar como que o consumidor de leite e derivados se comporta. Bom, então eu escolhi a Ana Paula, está escrito aí, né? 32 anos, fisioterapeuta, mãe de classe média. Vamos ver um pouquinho das características da Ana Paula. A Ana Paula é uma jovem mulher de 32 anos, fisioterapeuta, casada com o Eduardo, que é engenheiro de produção, mãe de Maria, de 2 anos, e está grávida de 15 semanas. Seus principais sonhos estão relacionados com a sua família. Ela deseja mudar para um apartamento maior, pois além do bebê que está a caminho, pretende ter um terceiro filho. Sua carreira
por enquanto, está em segundo plano, em função da maternidade. Mas ela pretende voltar a trabalhar assim que os filhos estiverem maiores. Ela se preocupa bastante com a alimentação da família, escolhendo alimentos que ela considera saudáveis e que tragam informações sobre a origem em seus rótulos. É usuária de redes sociais, seguindo perfis de influenciadoras de maternidade, nutrição e vida saudável. Bom, como eu falei anteriormente, gente, a Ana Paula é apenas uma persona dentre vários que a gente tem quando a gente fala, né, que compõem aí os consumidores de leite e derivados. Mas eu acredito que ela representa uma parcela importante desse universo. Por quê? Porque ela é mãe. E quando a gente fala em alimentos, as mães são as grandes decisoras daqueles alimentos que vão entrar nas suas casas. E são elas, em consequência disso, que vão formar os hábitos de consumo das gerações futuras. Bom, nossa persona aí, Ana Paula, como boa parte da população mundial, tem nas redes sociais a sua principal fonte de informação. Que tipo de informação ela está recebendo sobre leite? Possivelmente uma mistura de mitos e verdades que certamente tem trazido confusão e até preocupação para Ana Paula. Além de questionamentos sobre a qualidade nutricional dos lácteos, ela agora se depara com questões sobre maus tratos aos animais e danos ao meio ambiente. Essa é a realidade da Ana Paula e de outros milhões de mães, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então vamos ficar com essa persona na nossa cabeça para a gente entender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais no que esse consumidor quer. Para a gente entender, né, de fato, o que o consumidor quer, a gente precisa lançar mão das pesquisas de consumo, né? Por quê? Porque toda decisão, né, que o consumidor toma, ela é uma resposta a um problema, né? Então, o problema da Ana Paula, que é a nossa persona, é a desconfiança em relação aos lácteos. Acredito que esse seja o mesmo problema de uma boa parte da nossa população, né? Nós estamos vendo aí que cerca de 20% da população diminuiu seu consumo de lácteos nos últimos anos. E por isso, né? E esse 20%, apesar de não ser pouco, eu não acho que é um valor pequeno. Para mim, o pior é que a tendência indica que esse número tende a aumentar significativamente no futuro, tá? Bom, como eu falei, as pesquisas sérias, elas são as únicas formas confiáveis de avaliar o comportamento de consumo. Mas vamos ver o que essas pesquisas dizem a respeito do consumo de alimentos de origem animal. Um estudo que foi desenvolvido pela ASPCA, que é o órgão americano de proteção à crueldade animal, contra animais de produção, mostrou que os consumidores estão preocupados com questões relacionadas ao bem-estar e que estão dispostos a pagar mais desde que esse bem-estar seja assegurado naqueles produtos que eles consomem. O primeiro dado dessa pesquisa é que 70% dos entrevistados prestam atenção em informações sobre forma de criação dos animais nos rótulos. Quando a gente pensa em Estados Unidos, realmente eles estão numa fase mais adiantada que a gente quando a gente pensa em bem-estar animal. Mas é assim que a gente traz os insights de coisas que vão acontecer dentro de pouco tempo no nosso país. Então, lá, 70% desses consumidores já estão prestando atenção nesses rótulos. Bom, um outro dado bastante importante mostra que 90% dos participantes da pesquisa querem consumir produtos de origem animal com certificação de bem-estar animal, independente e de terceira parte. Esse é o tipo de certificação que traz maior isenção, maior independência e, por isso, maior credibilidade. Bom, dados de um outro trabalho, esse publicado no periódico Animals, mostra uma coisa extremamente interessante, que na visão do consumidor, alimentos produzidos sem crueldade animal são considerados mais saudáveis, seguros, saborosos, higiênicos, autênticos, ecologicamente corretos e tradicionais. Olha que coisa, né?
teoricamente está pensando simplesmente na forma como o animal é criado, ou seja, esse animal criado sem maus tratos, criado com uma boa nutrição, criado num bom ambiente. Mas na cabeça do consumidor, esse produto é mais saudável, é mais seguro, mais saboroso, mais higiênico, mais autêntico, ecologicamente correto e tradicional. Esse dado, para mim, é fantástico. Bom, soma-se a isso o fato de que, para o consumidor, reduzir a incidência de doenças e o uso de antibióticos, diminuindo as resistências bacterianas globais, vai resultar em melhor saúde e bem-estar deles próprios, dos humanos, né? Indo muito de encontro a esse conceito que é o One Health, que é a saúde única, e o One Welfare, que é o bem-estar único. Bom, tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas quem paga essa conta? Essa é sempre a pergunta mais importante. Estamos, né, quando a gente conversa como cadeia produtiva, sim, estamos todos muito preocupados com o bem-estar animal. Mas a pergunta de como essa conta vai ser paga, ela é sempre feita, não tem jeito, né? No final das contas, tudo que for feito em prol do bem-estar animal tem que agregar valor para os produtos produzidos a partir de animais criados em condição de bem-estar animal. Bom, a disposição do consumidor em pagar mais por produtos oriundos de origem de animais criados em condições de bem-estar animal, ela está condicionada a dois fatores muito importantes: confiança e comunicação. Gravem esses dois conceitos, porque eles são extremamente importantes quando a gente fala em agregar valor a produtos lácteos a partir de bem-estar animal. Então, confiança dos consumidores sobre a forma como aqueles produtos foram produzidos, né, como os animais foram criados, e a comunicação das marcas sobre aquele atributo de bem-estar animal. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Essa pesquisa, publicada no Journal of Their Science, foi feita na Itália. E ela mostrou claramente que os consumidores estão dispostos a pagar mais por iogurtes que tragam em seus rótulos indicações claras a respeito do bem-estar animal. Segundo os pesquisadores, né, que estiveram envolvidos com esse trabalho, esses resultados mostram que a comunicação sobre o bem-estar animal, quando fornecida aos consumidores de forma adequada, é a principal determinante da sua disposição em pagar mais por um alimento de origem animal, desde que, obviamente, associada com alta qualidade e sabor. Um outro dado de um trabalho publicado no periódico Applied Economy Perspectives and Policy vem de um trabalho que foi desenvolvido em 5 países da União Europeia: Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha e França. E esse trabalho também mostrou que os consumidores estão dispostos, sim, a pagar mais por produtos provenientes de animais criados em condições de bem-estar animal. Mas o dado mais interessante dessa pesquisa é que é o efeito positivo das certificações sobre essa disposição de pagar mais, o que fornece algumas informações extremamente importantes para os profissionais de venda e de marketing das empresas de produtos de origem animal. A primeira delas, como nós falamos lá atrás, a relação de confiança dos consumidores com os produtores de leite, né? Essa pesquisa diz que os produtores que são o elo inicial das cadeias produtivas e que eles precisam criar uma relação de confiança com os consumidores para que esses acreditem que os padrões de bem-estar animal estão realmente sendo atendidos. Isso, gente, obviamente só é possível por meio de uma certificação, como nós dissemos, independente e de terceira parte. Outra informação super importante trazida por esse trabalho é que a percepção de credibilidade da fonte de informação é o fator crucial para aumentar a confiança dos consumidores. Bom, o que essas pesquisas todas, no final das contas, querem dizer? Que aquele "la garantia soy yo" não convence o consumidor que valoriza o bem-estar animal. Além da certificação, a transparência e um marketing assertivo são fundamentais para alavancar o consumo e agregar valor aos produtos certificados. O resultado disso é uma combinação mais que perfeita: produtos que geram mais dinheiro e, ao mesmo tempo,
satisfazem os consumidores. E é isso que a gente quer. Bom, mas o que tem sido feito no nosso país, no Brasil? Primeiro ponto que a gente tem que falar a respeito disso, e que é de extrema relevância para o estabelecimento de programas de certificação em bem-estar animal, é o profundo entendimento da realidade de onde esses programas serão implantados. Eu coloquei esse símbolo aqui, né, que diz respeito à pandemia, porque uma das coisas que a pandemia mais trouxe para a gente, né, é esse senso de realidade, né? De fazer as coisas de acordo com o cenário no qual a gente está vivendo. E quando a gente pensa, né, nas certificações de bem-estar animal, o que a gente observou nos primeiros programas, né, que chegaram no Brasil, é que eles vieram de outros países, né, mostrando-se totalmente apartados da nossa realidade, né? Eu vou citar um exemplo só do que esses protocolos traziam e que acabaram tornando-os excludentes, né? Ao invés de atrair o produtor de leite e as indústrias, né, a entrarem nesses programas, eles se tornaram excludentes, né? A pessoa ele fala assim, não, isso não é para mim. O principal exemplo disso é o uso do BST, da somatotropina bovina, né? E essa proibição por parte desses primeiros programas que chegaram no Brasil vai totalmente na contramão da realidade brasileira, onde a gente sabe que grande parte do leite produzido é oriundo de vacas que recebem a somatotropina bovina e o BST, né? Mas, assim, o ponto mais importante disso é o fato de que os estudos já mostraram claramente que os receptores para a somatotropina, eles são espécie específica. Então, não há nenhum tipo de efeito, de ação desse hormônio no organismo após o consumo de leite proveniente de vacas que receberam BST. Então, assim, a gente tem dois exemplos aí, né, relacionados ao BST que mostram o quanto essa questão da realidade é importante, né? Então, o primeiro, pensar que a produção de leite do Brasil é extremamente dependente do BST, né? Então a gente teria uma queda nessa produção muito grande, né? Representando prejuízo para os produtores. E por outro lado, que a pesquisa mostra que o BST não traz nenhum tipo de dano à saúde do consumidor. Bom, então falando um pouquinho, né, do que está sendo feito no Brasil, a Integral Certificações, né, que é um braço da Integral Comunicação da empresa na qual eu sou atualmente a CEO, trouxe para o Brasil um conceito de bem-estar animal que trabalha muito o ecossistema. Por quê? Porque a gente só acredita que quando todos os elos da cadeia produtiva estão envolvidos, a gente consegue realmente praticar o bem-estar animal e ter um storytelling poderoso para levar para o consumidor final quando ele tem nas suas mãos o produto certificado. Bom, então esse ecossistema, ele engloba as fazendas, as empresas de insumos, os laticínios, né, as indústrias e, por fim, o consumidor final. Esses programas, né, além disso, eles, além desse conceito de ecossistema, eles têm como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do leite, criando a cultura da rastreabilidade e da origem dos produtos. Então, e mais importante que isso, né? O fato de levar ao consumidor um alimento com garantias e total segurança quanto aos cumprimentos dos requisitos de cada protocolo. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito desses selos, né? Mas o selo de cada programa, estampado nas embalagens dos produtos, indica que há um processo de auditoria de terceira parte, como a gente falou, é o tipo mais valorizado por consumidores, dando garantias de cumprimento, transparência e confiabilidade para o processo. Bom, esse aqui foi o primeiro selo desenvolvido pela Integral Certificações, não tem a ver com bem-estar animal, mas é interessante falar sobre esse selo, é um selo para produção e comercialização de leite e derivados provenientes de vacas A2A2. Foi o primeiro protocolo que a gente desenvolveu e ele veio muito relacionado àquela questão da comunicação que eu falei alguns slides atrás. Existia na nossa empresa uma grande preocupação de como seria feita essa comunicação relacionada com o leite A2. Por quê? Porque se de uma hora para outra o leite que a gente sempre consumiu a vida inteira
deixa de ser bom e agora é o A2 que é bom, ou o leite que a gente está acostumado está relacionado com doenças, com problemas de saúde, com uma série de coisas, e só o A2 é bom, isso é um tiro no pé de toda a cadeia produtiva. Eu sou defensora do leite A2 porque eu acho que ele atende um nicho significativo de pessoas que não são intolerantes à lactose, crianças que não têm alergia à proteína do leite de vaca, mas ainda assim se sentem mal ao consumir leite e derivados. E o leite A2 é feito para esse nicho, né? Se as pessoas estão acostumadas a tomar leite sem nenhum tipo de problema, não há motivo para mudar para o A2, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso de forma clara para que a gente não cause um prejuízo para a cadeia produtiva do leite. E foi por isso, muito por isso que a gente entrou e esse foi o nosso primeiro selo. Bom, na sequência veio o selo de bem-estar animal para fazendas e indústrias produtoras de leite. Hoje a gente já tem esse selo também para granjas e frigoríficos suínos. Aqui é importante dizer que a nossa empresa não é uma empresa certificadora, porque se fôssemos uma certificadora, as nossas auditorias seriam de segunda parte e não de terceira, que é o tipo mais valorizado. Então, a nossa empresa ela é detentora dos selos e de todo o protocolo que rege esses selos. Mas quem faz as auditorias é uma empresa, no caso do bem-estar animal, a Kikons América Latina, que é um braço da Kikons Nova Zelândia, uma empresa com renome internacional em certificações, especialmente em certificações de bem-estar animal. E é a Kikons a responsável por aprovar ou reprovar uma fazenda ou uma indústria. A gente não tem nenhum tipo de interferência. E é isso que torna a nossa certificação independente e com alta credibilidade. Bom, esse programa para fazendas e indústrias, ele precisa assegurar que os funcionários trabalhem em um ambiente psicologicamente saudável, que não seja permitido qualquer tipo de maus tratos e ou sofrimento desnecessário aos animais, que os animais recebam uma nutrição especialmente formulada para cada estágio das suas vidas e que também eles sejam mantidos em ambientes confortáveis e seguros e que existe um programa robusto de prevenção de doenças elaborado e acompanhado por médico veterinário, visando o uso racional de medicamentos, especialmente de antibióticos, nas explorações animais. Bom, aqui a gente tem um exemplo, foi a primeira marca certificada por nós, o primeiro selo que a LET recebeu foi de vacas A2A2, mas hoje eles já têm também o nosso selo de bem-estar animal, numa gama aí enorme de produtos de altíssima qualidade. Aqui uma outra marca, né, só para mostrar aí como o selo fica na embalagem do produto. O segundo selo nosso, ainda dentro da pecuária leiteira, é a certificação de empresa amiga do bem-estar animal. Esse programa ele foi desenvolvido para empresas de insumos que empregam aí os seus melhores esforços para produzir soluções capazes de promover ou aumentar o bem-estar animal nas fazendas. Por que a gente criou esse programa? Porque a gente entende que as empresas produtoras de insumos são grandes parceiros do produtor de leite nesse desafio que é implementar o bem-estar animal nas suas fazendas. Então, o produtor precisa ir nessas empresas para que elas os ajude com soluções nutricionais, genéticas, instalações, medicamentos, vacinas, enfim, com insumos que sejam desenvolvidos pensando no bem-estar animal. Bom, esse protocolo, como eu disse, a gente já tem para o leite, já tem para suínos e já tem um produto misto suínos e aves. Como funciona esse programa para empresas de insumos? Ele faz com que as empresas se tornem parte de um ecossistema de bem-estar animal, alicerçado, né, por esse programa de certificações, contribui para a disseminação dos conceitos de bem-estar animal nas fazendas. Então, no momento que o vendedor ou o técnico responsável por um determinado produto chega na fazenda, ele vai explicar para o produtor, para o funcionário da fazenda, como aquele produto contribui para o bem-estar animal e como ele deve ser aplicado, como ele deve ser utilizado, as melhores formas de fazer o uso daquele produto ou daquele serviço ou daquela instalação para promover realmente o bem-estar animal. E fomentar o uso de práticas e conceitos que estimulem esse bem-estar animal. A gente tem a felicidade de hoje já ter todas essas empresas
como empresas amigas do bem-estar animal, né, com produtos certificados. O selo é de empresa amiga, mas ele certifica produtos específicos da empresa, porque muitas vezes a empresa tem uma linha maravilhosa de produtos, mas que alguns deles não têm uma alegação de bem-estar animal, embora sejam bons produtos. Então, a gente só certifica aqueles produtos que tenham uma alegação clara de bem-estar animal, comprovado por um trabalho científico. E hoje a gente já tem todas essas empresas aí certificadas no nosso programa. Aqui um exemplo, né, de como a empresa utiliza essa comunicação relacionada ao bem-estar animal. Então, aqui é o exemplo da Enforce 3, que é uma vacina da Zoetis, né? Então, a vacina amiga do bem-estar animal. Esse selo é utilizado na embalagem do produto, em toda a comunicação de marca daquele produto, né? Indicando que ele, de fato, contribui para o bem-estar animal. Aqui um outro exemplo, que é do Forceres, da Ceva, um produto para suínos, né, que previne anemia ferropriva, então, obviamente, contribui muito para o bem-estar animal. Então, um outro exemplo aí de como esse produto é utilizado. Bom, chegando já ao final da apresentação, né, mas ainda tendo alguns pontos muito importantes para falar, eu queria fazer uma provocação, né, fazer uma pergunta para você que está me ouvindo agora. O que aconteceria se a sua marca ou produto, ou a marca e produto que você trabalha, desaparecesse agora? Num passe de mágica, ela deixasse de existir. Vou te dar um tempinho para você pensar sobre isso. Imagino aí que um monte de coisa tenha passado pela sua cabeça, né? E eu tenho um dado bem decepcionante para te mostrar. De cada 4 marcas que simplesmente desaparecessem, deixassem de existir, apenas uma faria falta. Apenas uma seria de fato notada. Poxa, essa marca desapareceu. É um soco no estômago, né? Mas eu acho que faz a gente realmente pensar sobre o nosso papel como marcas, como produtos, né? Muitas vezes nós mesmos somos a nossa marca, né? Para a gente pensar com profundidade sobre isso. Bom, esse estudo, né, esse mesmo estudo aí que mostrou esse dado em relação às marcas, ele é da Mindful Brands, do grupo Havas. E esse trabalho trouxe alguns outros dados interessantes. A pesquisa mostrou que a credibilidade das marcas nunca esteve tão na berlinda quanto agora, caracterizando o que eles chamam de a era da desconfiança na relação entre marcas e consumidores. Os números são, de fato, alarmantes. Apenas 47% das marcas são consideradas confiáveis, o índice mais baixo já registrado por esse estudo, que já tem muitos anos, né, que esse estudo é feito. Outro dado tão alarmante quanto: somente 34% dos entrevistados, aproximadamente 1 em cada 3 entrevistados, acham que as empresas são transparentes. Quer mais? Inéditos, 70% dos entrevistados duvidam que as marcas cumprem o que prometem. Ou seja, essas marcas têm um discurso que, na visão do consumidor, fica apenas no discurso. E isso é uma coisa que a gente costuma falar muito quando a gente está falando em certificação, quando a gente está falando em bem-estar animal. O consumidor de hoje não é um consumidor que acredita em autocertificação. O que é autocertificação? É aquela indústria que ela mesma coloca por conta própria no rótulo do produto, que é proveniente de animais criados em condições de bem-estar animal, né? O consumidor de hoje, como eu disse lá atrás, não engole de jeito nenhum o La Garantia Soy Yo. Ele realmente precisa de provas contundentes de que aquilo que está sendo falado, de fato, está sendo cumprido. E aí eu vou ler uma frase interessante aqui, que é da Agatha Kim, que é vice-presidente de estratégias dessa empresa, né, que fez esse levantamento, é que, para serem essenciais e insubstituíveis, as marcas precisam assumir um papel autêntico à sua essência e se comprometer com impactos positivos na sociedade.
Os concorrentes vegetais e laboratoriais dos alimentos de origem animal não serão inacessivelmente caros para sempre, né? Sempre que a gente fala sobre esses produtos, e aqui tem duas diferenças bem grandes, né, que eu acho importante pontuar. Concorrentes vegetais são as bebidas vegetais, né, erroneamente chamadas de leites vegetais, e as carnes, também erroneamente chamadas de carnes, né, vegetais. A gente tem vários aí, hambúrgueres, enfim, outros cortes, né? Os alimentos feitos em laboratório, que são ainda, na minha visão, uma ameaça mais forte, né? Por quê? Porque eles são feitos a partir de fragmentos do animal. Então, pega-se um fragmento de pele lá do animal, de músculo, do animal, da vaca, do boi, e essa carne é produzida em laboratório. E aí, sempre que a gente fala sobre isso, surge a turma do não, o que é isso? Isso é muito caro, isso nunca vai ser realidade, né? É lógico que no começo vão ser realmente inacessivelmente caros, como a gente vê hoje os que já existem, né? Com preços absurdos, que realmente são consumidos por uma fatia bem pequena da população. Mas isso não vai ser para sempre assim, né? A gente sabe que sempre que uma tecnologia é desenvolvida ao longo do tempo, né, ela vai se tornar mais barata e mais acessível. E nós? E a cadeia produtiva de leite e derivados? Nós vamos seguir sendo essenciais? Antes de finalizar, eu quero passar um vídeo aqui que a gente fez recentemente. É um projeto do Beba Mais Leite na escola, que eu acho que também cumpre um papel muito interessante aí em relação a essas questões de bem-estar, de sustentabilidade para o público infantil. Porque a gente falou lá na frente, né, na nossa persona, que as mães são as grandes decisoras, né? Mas as crianças, hoje, elas têm muita influência naquilo que é consumido nos seus lares, né? No que elas pedem para os pais comprarem. E a gente tem visto entre adolescentes um aumento muito grande do vegetarianismo e do veganismo. Então, a gente precisa também pensar muito nesse público. E foi para esse público que a gente viu esse vídeo que eu vou passar, que a gente fez esse vídeo que eu vou passar agora. Professora Lúcia, de onde vem o leite? Claro que vem do supermercado, Pedrinho. Meu avô tem uma fazenda. Eu sei que lá as vacas produzem leite. Crianças, as duas respostas estão corretas. A gente precisa aprender que há um monte de gente que organiza a produção de leite lá na fazenda com muito carinho e empenho para que cada um de vocês, ao abrirem a geladeira, tenham leite para tomar. Professora, eu não sei se entendi bem. Quer dizer que da fazenda do avô da Joana até o supermercado tem um monte de gente trabalhando? Isso mesmo, Pedrinho! Que tal a gente visitar uma fazenda que produz leite? Eba! Crianças, se despeçam da cidade. Nós iremos para o campo conhecer uma fazenda que produz um dos mais completos alimentos que vocês podem consumir, o leite. Vocês gostam de iogurte? Sabiam que o iogurte é feito de leite? Minha mãe faz bolos deliciosos. Eu vejo que ela sempre coloca leite na massa. Eu gosto mesmo é de tomar o leite puro, bem gelado. Minha mãe sempre leva um leite quente na cama antes de eu dormir. Olha só, vocês percebem que o leite tá sempre na receita de alguma coisa deliciosa. Até no sorvete tem leite. Chegamos! Eba! Sejam bem-vindas, crianças! Vocês vão conhecer o caminho que o leite percorre daqui da fazenda até chegar à casa de vocês. A produção é muito segura e a gente se preocupa com o meio ambiente, com as vacas e com a qualidade do leite que vocês tomam. Que tal a gente conhecer as bezerras? Elas são os filhotes da vaca. Vejam como elas são tratadas com carinho. Vejam como as vacas são animais bonitos e bondosos. O leite sai das tetas das vacas. Olá, crianças! Eu sou a responsável por ordenhar as vacas, que é o nome que se dá ao processo de tirar o leite das vacas. Eu uso essa maquininha para ajudar. Elas são vacas felizes. Todo o leite que as vacas produzem segue para um grande tanque que deixa o leite geladinho para que ele não estrague. Vocês estão vendo aquele caminhão? Ele recolhe todo o leite e o leva para o laticínio.
Mas o que é laticínio? Laticínio é a indústria que vai transformar o leite em vários derivados que vocês conhecem bem. Quem gosta de iogurte, queijo e manteiga? Eu! Além disso, nos laticínios o leite é preparado para você tomar ele purinho, direto da embalagem para o seu copo. Quem gosta de tomar leite purinho? Eu! Do laticínio, os produtos derivados do leite e o próprio leite chegam até a padaria perto da sua casa, até o supermercado ao lado da sua escola, em todos os lugares que vendem alimentos. Vocês gostaram do passeio? Sim! Eu nunca mais vou esquecer como as vacas são generosas. Elas dão para todos nós um leite tão gostoso e que nos faz crescer tão fortes. Realização Beba Mais Leite. Bom, pessoal, com isso eu finalizo a minha palestra. Agradeço a atenção de vocês. Deixo aqui para vocês as minhas redes sociais e as redes sociais da nossa empresa. O site da Integral Certificações, onde vocês podem ter informações completas sobre os nossos programas de certificações. E eu me coloco à disposição de vocês para responder qualquer dúvida ou questionamento sobre o tema. Muito obrigada.